mais um episódio do No Solo Controlado. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante para a aviação e tem nos causado alguma preocupação também, né? A gente vai falar sobre a qualidade e a quantidade da mão de obra na aviação. E para que a gente possa entender um pouco isso e saber como está esse cenário, a gente está aqui com o Marcelo Magalhães, né, que é diretor, né, proprietário da Nave Treinamentos, que forma a mão de obra, e estamos com Felipe Pontes, instrutor de voo do Aeroclube, que cuida da parte técnica de preparar o aeronauta para o voo. Essas duas funções da formação teórica e da formação prática geram um resultado para a execução final da formação do tripulante e para que ele possa ingressar no mercado de trabalho. No Solo Controlado. No Solo Controlado de hoje, tenho o prazer de recebê-los, né, para um bate-papo que espero, né, extremamente esclarecedor sobre isso. E eu queria começar aqui com o Magal, né, carinhosamente chamando, de como é que está esse cenário, o que é que a gente está fazendo de certo e o que é que a aviação está fazendo de errado, para que a gente possa entender como esse mercado pode vir a ter um equilíbrio melhor. Olá, Durval. Olá, Felipe. Prazer. Tudo bom? Prazer estar aqui mais uma vez. É sempre uma oportunidade a gente poder falar um pouquinho mais sobre aviação. E, né, no tema proposto hoje é uma oportunidade ainda melhor à medida em que a gente vai atacar alguns possíveis problemas, né, que a gente tem enfrentado. Mas é para isso mesmo que a gente está aqui, né, Felipe? Com certeza. Porque a gente percebe que, né, ao longo dos últimos anos, a gente tem tido, né, o mercado se queixando um pouco pela falta de tripulantes, seja pilotos, também pela falta de mecânicos, né? O pessoal de manutenção. Então, assim, a gente tem que olhar um pouquinho para a base, né? Entender como é que funcionam as escolas, os aeroclubes, porque não adianta se queixar lá no topo, né? Está faltando piloto na linha aérea, mas o que está sendo feito na base? Qual é o suporte que as escolas, os aeroclubes têm, né? Que tipo de fomento o governo, a agência nacional, né? Como é que isso acontece? E a gente hoje tem, na verdade, dificuldade muito séria, né? Não sei com relação aos aeroclubes, mas o caráter, às vezes, punitivo da agência, né? Às vezes, uma política de punição, multa, né? Tudo isso acaba atrasando, quando a gente poderia ter uma forma de correção um pouco mais né, positiva, transformar essas multas, por exemplo, em bolsas de estudos, assim, existem várias possibilidades. Eu acho que a ideia da gente conversar aqui, né, é ter uma voz aí latente no mercado para que pessoas possam pensar de uma maneira um pouquinho mais, né, mais abrangente, fora da caixa. Na sua opinião, houve um aumento de pressão e uma rigidez maior por parte da ANAC com relação à formação? O que é que mais mais positivamente está causando essa dificuldade? Não, assim, né, esse foi só um exemplo, né, da questão dessa forma de atuar da Agência Nacional. Até há pouco tempo a gente teve contato com algumas pessoas de lá e eles vieram com um perfil um pouco mais ameno, né, assim, de uma maneira mais positiva, apontando, obviamente, aquilo que deve ser melhorado, mas, né, mas nós também já encaramos, né, inspeções que, assim, claramente visavam, né, quebrar, né, punir. Então, Sim. vejam, uma instituição pequena, uma escola, um aeroclube pequeno, não é o caso de Pernambuco, mas de outros, né? Tem instituição com 1 ou 2 aviões ali disponível. Aí o cara toma uma multa de 50, 60, 70 mil reais, isso é um impacto de fato, né? Desestabiliza qualquer negócio. Eu devo dizer que muitas dessas instituições hoje se mantêm pela missão, pela vocação, pela vontade, pelo amor, né? E não é um negócio financeiro, entendeu? Tanto a escola quanto o aeroclube são instituições de caráter de interesse social, não é? A gente está aqui para incentivar e formar o jovem. E não nos encaram da mesma forma, muitas das vezes. E aí, o que nós temos hoje? Falta piloto no mercado, falta mecânico no mercado, né? Então, assim, ou a gente
faz uma parceria, né? A gente conversa e alinha, lógico, sempre vai haver o que corrigir, né? Sempre. Mas ou a gente tem uma postura proativa, né? Além dessa questão punitiva, ou a gente não vai andar, né? A gente está, essa linha de fiscalização, punição, multa, isso perdura há décadas. Né? Entendo. Isso não se moderniza, isso não melhora, né? Então, assim, ao meu ver, né, essa é só uma das razões. Eu não estou dizendo que é por isso que está faltando piloto hoje. Não Tá. é isso, né? Mas, né, é uma questão onde a Agência Nacional, por exemplo, poderia né, repensar, né? Essa é uma questão. Agora, A gente vai voltar para esse assunto para poder eu tentar provocar aqui Isso. o Felipe, porque quando a gente vem falar esse tipo de assunto, né, nem todo mundo quer dar nome aos bois assim da coisa, né? E a gente precisa usar a transparência e falar de fato o que tem ocorrido. Felipe, você é instrutor de voo, você representa uma instituição, né, muito importante para a aviação no Nordeste, o Aeroclube Pernambuco. Essa visão do Magal em relação a essa postura que a gente tem da gerência da aviação, das normas, do que são impostas, do que é cobrado, né? Como é que você está vendo? Isso também se reflete na parte prática, na parte do voo propriamente dito? Reflete. Reflete porque, assim, a gente, quando ele trata, né, as instituições de ensino, ele não está só englobando escolas teóricas, né, que é o caso da NAVE, uma escola extremamente conceituada há muito tempo aqui no Brasil, né, formando pilotos em todos esses anos de escola, né. Mas a parte prática também sofre bastante com isso. E, na verdade, principalmente a parte prática, né? Porque o principal alvo, nesse caso, são os aeroclubes. E você não precisa ir muito longe para ver o que está acontecendo com os aeroclubes do Brasil, não. Né? A gente tem muitos exemplos. O próprio Aeroclube de Pernambuco, ele já enfrentou diversos problemas, né, com relação ao seu funcionamento. O mais icônico deles é a questão do PINA, né? Sim. Que ele teve que ser realocado. E eu acho que, para a parte prática, são muitas coisas que implicam. Né? Eu acho que não dá para falar só da Agência Nacional de... Né? Mas as próprias administradoras dos aeroportos, por exemplo, porque aqui em Recife mesmo teve um caso icônico, né? Eu não sei se vocês lembram lá do que aconteceu com uma aeronave nossa em procedimento de treinamento lá. No Guararapes. Exatamente, foi. O piloto da Azul. Isso, mas assim, toda a situação que envolve o piloto da companhia foi só uma parte, né, do problema. Porque aquilo ali foi a gota d'água, foi o estopim para proibirem o nosso treinamento, bem como qualquer treinamento de qualquer outra escola lá nos Guararapes. Aí você tem outro problema, você tem uma vertente do problema sobre a formação de pilotos, né? Porque além dessa questão das dificuldades naturalmente enfrentadas, né, às vezes das medidas punitivas que se aplicam às instituições, você tem o caso da restrição, né? Tipo, como é que você vai formar um profissional, né, qualificado para estar atuando aí numa companhia, para estar atuando no setor de transporte brasileiro, sendo que o cara, às vezes, da formação dele, ele nunca experimentou fazer um ILS. Né? Porque aqui na região da gente, devido ao caráter operacional das nossas aeronaves, às vezes ir para Maceió ou para Natal não compensa, acaba sendo muito distante. Mas a gente tem aqui uma excelente estrutura, né? Que é o caso dos Guararapes, onde a gente sempre treinou, onde foi a casa, né, do Aeroclube de Pernambuco também durante muito tempo. Né? Nossos pilotos, eles, em todos esses anos de instituição do Aeroclube de Pernambuco, eles passaram ali pelo aeroporto, fizeram procedimentos e hoje nós temos muitos casos de excelentes comandantes que estão aí voando nas companhias, não só no Brasil, mas no mundo afora, que tiveram essa experiência que hoje está sendo cada vez mais difícil, né? O comandante ele vai concordar aqui comigo. Eles restringiram a janela de treinamento? Restringiram. De uma maneira bem... Interessante, né? Juntando as duas coisas, que o DCE também passou a multar, né? Também. Também instituíram uma junta de julgamento, né? E questões operacionais cometidas por aeronaves com relação à regra de tráfego aéreo. Agora é julgado também, pelo DCE. Então, assim, uma escola de aviação prática, né? Como o Aeroclube e outras, né? Tem lá 2 órgãos
atentos, podendo né, emitir multas e tal. Então, assim, eu não estou dizendo que não deva, não possa, eu estou dizendo que né, precisamos ser mais inteligentes, né, porque a gente está tirando recursos de uma instituição que se propõe a formar pessoas, né, qualificar, entregar uma formação técnica para que a pessoa tenha possibilidade de trabalhar, né, está tirando recursos dali a título de punição, de multa, poderia dar uma solução melhor, né? É o meu entendimento, apesar de que não é a única questão, né? Não é a única questão. São muitas. São muitas questões, né? Uma coisa que eu tive a oportunidade de atuar, né? Quando ainda nós trabalhávamos também com a parte prática, né? Que a nave também durante um tempo ofereceu os cursos práticos com as nossas aeronaves, era a questão do que se paga a título de imposto em cima de um combustível caríssimo, né? A parte cara do voo é o combustível. É o combustível. Né? Sim. A gente tem também uma questão dos valores que são cobrados pelos impostos sobre combustível. Como é que administra isso, um custo tão alto? Então, né, a gente está falando de problema, né, encarado pela... Então, e quando a gente fala de né, instrução de voo, não tem problema maior do que abastecer o avião, né? Que realmente é a parte mais cara que dói do mais, né? negócio. A nave não está fazendo mais isso, mas a época, né, que nós tínhamos essa instrução prática, eu cheguei a fazer, né, uma solicitação ao governo pedindo que encarasse, né, a instrução como uma atividade social e que pudesse isentar de imposto, né, de impostos o abastecimento das aeronaves. Porque, assim, é uma quantidade muito pequena, né, de que é arrecadada, se você considerar todo o volume né, que os outros veículos, né, consomem, mas que é muito significativa para as escolas. Se a gente conseguisse esse benefício, né, o Aeroclube, uma escola prática, tivesse esse tipo de incentivo do governo, não tenha dúvida de que isso iria impulsionar enormemente a formação de pilotos no Brasil, enormemente. E a renúncia fiscal é mínima. Iria colaborar sobremaneira com... certamente com o impulso a ser dado, né, através das escolas, para a formação de novos pilotos, era uma coisa imensa. Então, acho que é uma coisa muito... É o que eu digo, né? Seja multa, seja imposto, seja qualquer outra fonte de recurso, para quem trabalha com instrução, você pensa, um avião voando, uma hora de instrução hoje, sei lá, 800, 900 reais. O que é retido para a instituição não chega a 100. Não chega a 100 reais, entendeu? E você ainda paga imposto, então, assim, você precisa ter um volume muito grande para ter um mínimo de viabilidade. É sacerdócio. Quem trabalha com instrução não ganha dinheiro. Instrutor ganhando dinheiro? Não tem. O instrutor, ele está voando porque ele está se qualificando, porque ele está ganhando experiência, ele está, né, ganhando know-how. E a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, né, está visando uma outra colocação. Né? A gente precisa dar viabilidade à profissão do próprio instrutor, que inclusive foi esses dias também, né? O dia dia do instrutor de voo. Então, esse é mais um problema, né? A questão dos impostos se paga tanto no combustível ou qualquer outro tipo de imposto. Né? Se você quer incentivar a formação de piloto e resolver esse problema, que é um problema, né, no Brasil e no mundo, você tem que encarar as escolas de aviação de maneira diferente. Você não pode olhar para as escolas e para o Aeroclube e enxergar uma empresa. Né? É uma instituição que tem uma finalidade social importante. E sempre foi assim, porque os aeroclubes nasceram da iniciativa governamental da fomentação de pilotos. Né? Então, foi se descaracterizando isso, e hoje, pelo que eu estou vendo aí, pelo que os senhores estão me passando, a gente tem mais problemas, mais dificuldades do que soluções de facilidade do ponto de vista governamental. Como agir com relação a isso? Qual é a saída? Porque daqui a pouco vai faltar piloto e vai faltar tripulante, já está faltando. E a gente não encontra uma porta para poder fazer. Não tem um diálogo para poder conseguir isso. O Felipe está sentindo isso na pele todos os dias, né? Mas eu, como sou um pouquinho mais velho, todo o tempo do DAC, né? A gente estava conversando agora há pouco, o DAC... Ele reformava a pista do Aeroclube, né? Ele assumia esse custo, o DAC dava aeronaves, né? Os bueiros foram trazidos pelo governo através do DAC e cedidos para os aeroclubes. Quer dizer, isso era um fomento,
né? Além do que você tinha um apoio maior nessa questão dos impostos, o combustível não era tão caro. Então você tinha todo um cenário positivo para formar pilotos, né? Hoje, o piloto olha para as escolas e para o aeroclube e acha que são vilões, que cobram muito caro na hora de voo. Agora, muitos não têm noção nem de quanto custa um litro de gasolina. Sem pra falar aviação. na manutenção do avião, Pois né? né? O custo com o Tudo é instrutor, muito com difícil. tudo, né? E eu digo, né, o Rodrigo Rocha e outras oficinas, né, que são parceiros, Sim. se eles encararem, né, um avião de escola da mesma maneira que encaram um avião executivo, né, cobrarem no mesmo nível, né, eles fecham a escola. Então, quase todo mundo cede um pouquinho. O instrutor de voo vai ceder um pouquinho, vai voar ganhando menos do que se ganha na executiva ou na linha, né, ou no táxi. O cara da oficina vai fazer O governo dá plano diferente para poder ajudar. cobra menos imposto do combustível Não e aí... tem. Só quem não ajuda é o governo. Entendeu? Só quem não ajuda é o governo. Todo o pool ali, né, todo o cluster, né, contribui para poder viabilizar, para o voo sair, para que o aluno consiga voar. Porque, né, se alguém finca o pé aí e resolve cobrar como cobra de todos igualmente, a coisa não anda, né? E tem outros fatores que, né, contribuem para esses problemas. Daqui a pouco a gente chega lá, vamos só matar essa... Felipe, essa é a realidade de hoje, você como está na ponta da linha lá na formação, como é que está a cabeça do novo piloto? O cara que está começando agora, que senta no avião e começa a voar, como é que está a formação? Como é que está o espírito de olhar de futuro desse garoto ou garota que está começando na carreira? Cara, olha, o que eu tenho que dizer é que, tipo assim, na grande maioria dos casos, né, o que faz esse pessoal encarar essas dificuldades é realmente a força de vontade de estar lá, de alcançar aquilo ali. É literalmente o amor e a dedicação que você tem pelo seu futuro e pelo seu objetivo, que é se tornar piloto de avião, pela aviação também. Porque como o comandante ele falou aqui, né, muito do que a gente passa no aeroclube, né, as dificuldades a gente leva porque a gente gosta daquilo ali, entendeu? Porque a gente sabe que não tem, a gente não tem suporte. Ou é a gente ou é a gente, entendeu? Esse caso aí da isenção de taxas, né? Eu queria... Tem recurso melhor que esse, por exemplo? Você isentar o aeroclube de taxas? Porque assim, a gente vê muito propaganda dos governos, eu não estou falando só a nível de Brasil, mas a nível mundial, de que a educação, né, é o futuro para tudo. Então você facilitar com que a educação, seja em qualquer área, a gente não está só limitado à aviação, ela seja difundida, facilitada naquele país, você obviamente vai ter uma evolução ali, né, da sua nação. E é o que a gente está enfrentando agora no momento é justamente uma vertente totalmente contrária, né? A gente está vendo a dificuldade de se operar no Brasil. E é muito interessante aqui porque a gente acabou falando dos custos envolvendo a operação de um aeroclube, né? Porque o valor da hora é muito caro. Sim, é caro. E como você mesmo perguntou sobre a reação dos alunos, muita gente tem dificuldade. Eles passam ali coisa de 5 anos juntando dinheiro para poder fazer a formação dele de piloto privado, piloto comercial. Eles conseguem, mas é muito suado, é muito difícil. E quando eles veem o valor da hora ali subindo, nossa, isso é um baque, né, para todo e qualquer aluno piloto. Mas, infelizmente, quando a gente coloca, por exemplo, isso falando agora na visão do aeroclube, né, quando a gente coloca custo de manutenção, né, o próprio combustível em si, uma coisa que eu acho interessante do governo é que é o seguinte, na maioria dos estados você tem isenção de taxa, né, de ICMS no combustível por destinos ofertados dentro do estado, né? As companhias, elas recebem isenção a partir da quantidade de destinos que você tem ofertado a partir daquele estado ali. Então, o que é o interesse do estado nesse caso? É justamente alimentar a aviação para desenvolver o turismo, entendeu? Só que como você também vai desenvolver a aviação se você não tem profissionais, entendeu? O Brasil hoje, ele ainda consegue se sustentar muito bem com relação a pilotos. Está em falta, mas ainda consegue. Tem países no mundo afora aí que não tem essa... Eles têm que importar profissionais, entendeu? E a gente, o piloto brasileiro,
ele é um piloto que, na grande maioria das vezes, ele é muito valorizado lá fora. Ele é concorrido, então. Sim, porque o cara que é piloto aqui no Brasil, ele passa por uma série de dificuldades para poder Chegar lá. chegar onde ele está, entendeu? Seja dificuldade financeira, seja de operação, como eu acabei de explicar, essas dificuldades aí em operação em alguns aeródromos, o que faz a gente ter que se virar com o que a gente tem, né? Então, é isso que está acontecendo. Você vê a dificuldade hoje de um piloto de se formar, você vê a decepção do cara, às vezes, quando a hora de voo ela aumenta, mas não tem outra saída, porque a operação envolvendo a aviação, ela é cara. E aí vai vários motivos do porquê ela é cara, né? Você tem a questão da segurança, que a gente tem uma atenção absurda com relação à manutenção das aeronaves, né? É tudo muito minucioso, às vezes qualquer coisa mínima que seja, tem que parar o avião, então é menos um avião voando na frota da escola para poder dar conta da demanda. Tudo isso é dificuldade e isso exige custo, entendeu? E como o próprio capitão aqui citou, se você tivesse esse suporte, faria toda a diferença, né? Então a gente teria talvez aí um reflexo de R$100 a menos no valor de uma hora de voo. Aí, Mas ajuda bastante também. Ajuda totalmente. Vai um recado aí para o governo, né? Para o governo do estado, que cuida dessa parte aí do ICMS, né? A dona Raquel Lira, nossa governadora, né? Um olhar mais carinhoso aí sobre esse segmento, né? A aviação tá clamando aí por um suporte. E assim, muitos jovens não estão entrando no mercado, não estão realizando um sonho de aviação por conta desses altos custos que são para a aviação. Vamos tentar ver se Pernambuco consegue ser pioneiro aí no trabalho, né? inovar, Exemplo. né? E fazer com que um valor tão pequeno, governadora, né? Que a gente pode tentar ajudar aí para ver, quem sabe, Pernambuco se tornar um celeiro de aviadores para o Brasil, né? E a gente torce que essa sensibilidade que eu sei que a senhora tem possa nos ajudar nesse sentido. Eu acredito que possa ser. Eu acho que, Magal, tem uma estatísticazinha que nos entristece um pouco, né? Que aí eu queria que você trouxesse aí pra gente como é que tá. A gente tá falando aqui da qualidade, eu queria falar agora da quantidade, né? Me passa aí o tamanho do problema. Então, mais um problema. Mais um problema. É isso aí. Veja só, em 2016, né, quer dizer, quase 10 anos, 9 anos atrás, a ANAC ela mudou um pouquinho a regra do jogo, né? Ela determinou que para se formar um piloto, não mais seria obrigatório fazer um curso teórico de piloto privado, ou seja, não teria que passar por uma escola. Isso aconteceu há 9 anos, né? E eu tenho percebido, por estar dentro das escolas, que a gente não consegue mais formar boas turmas de piloto, não é? Desde que essa medida foi adotada. Nós tínhamos até então 30, 35 alunos numa sala de aula, iniciando um PP, né, um piloto privado. E a partir daí, quando temos 10 alunos, 12, né, houve uma redução muito importante no número de pilotos do teórico. E a gente tem que entender que é dali que tudo começa, não é? Quando você abre uma turma de piloto privado, uma turma teórica, que você coloca os pilotos para darem aula, né, para dar instrução, que você leva o cara para simulador, que ele começa a fazer as primeiras horas de voo, é aí que está o encantamento, é aí que está, né, que o sangue dele começa a ser contagiado ali, né? E a ANAC tira isso. E ela diz, você não precisa ir para uma escola, né? Você não precisa ir para uma escola, você pode estudar em casa e fazer só a prova. Você não precisa passar por uma escola. Veja, isso tem uma repercussão difícil, porque poucos têm essa disciplina, essa paixão, essa vocação para estudarem sozinhos e passarem na prova, poucos, né? E várias pessoas, por não ser obrigado, preferem não gastar esse dinheiro. Para que eu vou pagar isso aí se não é obrigatório? Não é? Então, muitos pensam assim. Resultado, as escolas pararam de ter boas turmas de piloto privado. E aí eu tive a curiosidade de, né, no site da própria Agência Nacional, verificar, né, de lá para cá, como é que está a formação, a emissão de novas habilitações. Caiu drasticamente, né? Antes de 2016, nós chegamos a anos com 3.000 habilitações de piloto privado. No ano. No ano, não é?
De lá para cá veio caindo, né? Nos últimos 2 anos, pouco mais de 1.000 habilitações. Quer dizer, a medida, ela foi um tiro no pé, vamos Tiro dizer. no pé. Aí, na época, eu lembro que, né, alguns diretores da ANAC vieram a público dizendo, não, uma forma de incentivar, porque está tirando o custo do cara. Eu falei, pô, numa formação de piloto, você tirar o curso teórico de PP, qual é o impacto financeiro disso? Nenhum. É mais as horas de voo, no caso, Isso a aí prática, não né? Pois é, o incentivo seria dar uma redução no valor do combustível. Exato. Né? Isso seria realmente impactante. Mas tirar o PP da obrigação, né, não fez nada. E impactou negativamente, tá certo? Levar o cara para fazer uma prova, ele despreparado, talvez seja isso o motivo do afastamento, ele não está, talvez, achando-se com capacidade para enfrentar a prova? Não passam, porque tem que ter disciplina, né? Não é uma prova tão simples assim. Isso. São 5 matérias técnicas, pelo menos. A parte, né, principal da prova são 5 matérias técnicas. O cara estudar regulamento de tráfego aéreo, o cara vai estudar navegação, teoria de voo, motores, sem nenhum suporte, sem uma escola, sem o contato com o instrutor. aviação, Sem alguém para tirar uma dúvida Difícil, e... né? Então, quer dizer, ele fica pelo caminho. Ele que opta em fazer por meios próprios, fica pelo caminho. E aquele que, né, até poderia fazer a escola, mas diz que não é obrigatório, não vou gastar esse dinheiro, não vou. Quer dizer, no final você não tem nenhum nem outro. Entendeu? Então, houve uma redução muito grande. E quando você reduz o PP, naturalmente você reduz gente para fazer hora de voo, né? Reduz o prático. Isso. Naturalmente, você reduz a formação de uma nova turma de PC. E pior, além de formar menos, você pulverizou. Porque como o cara não está vinculado a uma turma, hoje você vai lá e faz a prova. Ele vai daqui a 1 mês. Eu vou daqui a 2. Como é que eu vou juntar tudo num PC? Acaba espalhando tanto que não dá. Quando você tinha 30 e formava 30 PPs, os caras iam para a prova praticamente na mesma época, você já agendava o início de um PC, era praticamente aquela galera que ia fazer o PC. Permanecia junto, entendeu? ali, né? Hoje não, hoje você tem que catar os caras para montar uma turma de PC. Resultado, você raramente forma uma turma de PP e nunca forma uma de PC. E a aviação vai sofrer com E a isso ou já está aviação sofrendo? Já está sofrendo. Já. E aí, né, a ANAC fez isso agora com o comissário, né? Só pouco mais de 1 ano. Comissário de voo também deixou de ser obrigatório passar por escola. Que eu acho, E aí assim, vira só uma- que eu acho, até para que a gente possa dar. Isso veio errado, com o próprio no meu segmento do CMA, que a ANAC tirou dos operadores de aeronaves, o pessoal que voa, que está a bordo, né, ali fazendo a operação, no caso das aeronaves policiais e tal, tirou o CMA desse pessoal. E o cara é um tripulante, está lá voando. Igual como qualquer Qualquer outro outro, tripulante, né? Está submetido ali a todas as intempéries do voo, enfim. E aí a gente acaba vendo que a coisa vai ficando meio fragilizada no sistema, né? E isso é muito preocupante, mas pode continuar. que você Não, tá é falando. isso, né? Me parece ser uma tendência, né? A ANAC, ela diz que está seguindo o que acontece no mercado fora do Brasil, mas será que nós estávamos errados? Né? Se os pilotos brasileiros são bem vistos lá fora, se os comissários brasileiros são bem vistos, são até, né, Contratados. Né? contratados. As empresas vêm fazer processos seletivos aqui no Brasil, para a Emirates, para o Qatar, né? Quer dizer, Será que ele nós estava fazendo errado, né? ensinávamos mais, exigíamos parte de saúde, exigíamos sobrevivência, emergência. Nós fazíamos tudo isso com o nosso tripulante. Estávamos errados, né? Ao ponto das outras empresas gostarem e preferirem contratar aqui. Será que estava errado? Então, quer dizer, para copiar o cara lá de fora, a gente vai baixar o nível. Eu acho ruim, né? Então, o que acontece nessa questão do comissário? Deixar de fazer o curso. Nós estamos voltando 30 anos no tempo, né? Nós estamos voltando hoje para 87, quando nós tivemos o acidente lá, né, na Amazônia com o Garcês e o Zilli, não é isso? Os caras pousaram no meio do mato. Naquela época também não era obrigatório fazer curso de comissário de voo. Naquela época também não era obrigado a passar o cara no treinamento prático de sobrevivência. O Zilli mesmo fala, o cara os tripulantes assistiam em vídeo uma sobrevivência, né? Então, nós estamos regredindo no tempo. E essa regressão, a título de incentivar, fomentar, para mim está muito errada. Né? Para mim está errada demais. Existem outros caminhos, como a gente já discutiu aqui, né? Incentivar, baixar imposto, né? Tratar as instituições como realmente instituições que têm finalidade social, o que está na lei. Né? O Código Brasileiro de Aeronáutica, lá, né? O CBAR, é uma lei, não é isso? E lá há a previsão tanto do Aeroclube quanto da Escola de Aviação como instituições com finalidade social.
Então, Está se perdendo isso e a gente está ficando um pouco à margem da segurança de voo, vamos dizer assim, né? Do aprendizado com maior qualidade. Né? Exato. Felipe, essa necessidade que a gente está tendo hoje, né, do ponto de vista de uma qualificação melhor, né, no geral, é sentida, como você já reportou, por parte dos alunos. Mas isso tem feito um recuo do quantitativo de novos candidatos? Você percebe que também na parte prática a gente está perdendo esse número de pessoas para fazer o curso prático de piloto privado? Total, total. E assim, um dos principais problemas atrelados a isso aí, é na verdade o tipo de de aluno piloto que chega pra gente, não é? Porque é o seguinte, antes do cara ele ir para a prática, ele tem o seu desenvolvimento teórico. Né? Ele vai fazer sua banca da ANAC, assim como sempre foi. E o principal problema que a gente enfrenta nesse caso é o tipo de profissional que é apresentado a gente. Né? Porque, assim, muito do que um piloto né? O caráter de comandante é formado ali, entendeu? Você apresentar, por exemplo, essa questão de organização, entendeu? Mentalidade, ok? E às vezes, por exemplo, você chega na parte prática. Vamos falar um pouco agora sobre o preparo teórico mesmo. O cara que ele chega ali no curso prático sem um bom desenvolvimento teórico, a gente vai falar, por exemplo, em energia. Não, o avião ele é uma máquina de energia. Quando você for trabalhar ele, pense que você vai estar trocando altitude por velocidade, velocidade por altitude, conhecimentos básicos ali cobrados em teoria de voo, conhecimentos técnicos, o cara desdenha, entendeu? Às vezes por quê? Porque o único ponto que ele quis atingir foi a aprovação ali na banca da ANAC. Né? Estudou para passar naquela prova. Estudou para passar na Para polemizar, só para polemizar. O cara hoje baixa aplicativo, fica repetindo questão, faz a prova. Aí vai lá fazer a hora de voo. Entendeu? Sim. Não estudou a teoria, não discutiu nada, ele não tem uma Não absorveu o conhecimento da aviação. É igual o cara faz para tirar a carteira, né? Aquele aplicativozinho, vai lá e faz a prova. Mas ele não sabe dirigir, né? Ele não tem o conhecimento necessário. Aí explode lá na mão dele. Esse tema é muito importante, muito assim, sério, né? Que a gente está trazendo aqui no Solo Controlado, porque a gente percebe isso, você no seu dia a dia e você no seu dia a dia como instrução de voo. Né? E a gente se sentiu na obrigação de trazer esse bate-papo aqui para poder alertar. Né? E até mesmo para que os futuros aviadores eles pensem não na facilidade, mas que eles pensem em fazer uma formação mais bem elaborada, né? Que eles tenham um estudo, porque isso vai servir para a carreira deles. Não é o fato de ir pelo caminho mais fácil, que está se abrindo e está se propondo. É fazer de uma forma que isso lhe dê competência e conhecimento teórico de qualidade para poder se tornar um excelente aviador. Eu vejo mais ou menos por esse lado, já que o governo e os órgãos competentes não estão se preocupando, que os alunos e os próprios futuros aviadores cuidem disso, né? De uma forma, né, procurar uma formação, procurar fazer um curso, procurar estar estudando, porque a importância disso é reflexo do voo. Na verdade, assim, só para terminar essa questão do assunto da parte teórica, né, o quão isso é conectado à parte prática, porque todo mundo sabe que totalmente, né, mas são casos, sabe, eu conheci excelentes autodidatas, que os caras estudaram, conseguiram o objetivo, foram para a prática e absorveram tudo aquilo que eles aprenderam ali na teoria estudando sozinho. Mas o que eu estou querendo abordar aqui é justamente o que você acabou de falar. É a questão da qualidade da formação. Porque não é só, né, essa questão de você estar preparado teoricamente para você fazer sua prova ou então para começar suas horas de voo, mas principalmente quem quer ter uma carreira de sucesso, entendeu? Quer ser reconhecido lá fora, não só na aviação nacional, mas a nível internacional. O seu caráter como comandante. Entendeu? A questão de organização, preparo, o como você é dedicado àquilo ali. Então, tudo isso, na verdade, você tem um desenvolvimento importante. Faz parte de uma sequência que está sendo meio que dilapidada, não é isso? Sim, exatamente. Bom, no Solo Controlado conversou nesse momento com Marcelo Magalhães, né, da Nave Treinamentos, e com o Felipe Pontes, do Aeroclube de Pernambuco. E espero que esse tema tenha sido útil, né, para vocês e que possam pensar sobre isso, o que a gente discutiu aqui,
Queria agradecer a você, Magal, mais uma vez, né? Mais um dia aqui com a gente, né? E sempre esteja aqui conosco. Comandante Felipe, um Obrigado. prazer enorme recebê-lo mais uma vez aqui com a gente, né? E o No Solo Controlado fica à disposição para que a gente possa trazer temas interessantes e que possam somar para a nossa aviação local, né? Eu queria aproveitar para agradecer aqui, né, os nossos patrocinadores, a Aeromed Medicina Aeronáutica, né, a RR Manutenções, nosso amigo Rodrigo, aquele abraço lá em Caruaru, a Nave Treinamentos, né, e a Aeromed Saúde. Bom, o No Solo Controlado fica por aqui. Até o próximo episódio. E foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Obrigado. Valeu, obrigado. Grande abraço.